eu falo que sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo trabalho. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só a ótica do glamour e depois tudo deu certo. Aqui a gente quer saber toda a trajetória do empresário até os dias atuais. Estou aqui eu, Emerson, representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial. E Luiz Vacari representando a Love Burger e o El Nacho. E hoje a gente recebe aqui nosso 36º episódio, Kênia Costa, empresária no segmento de estética, mais especificamente design de sobrancelhas. Kênia, obrigado aí de aceitar o nosso convite, é um prazer recebê-la. E conta para todo mundo, quem é Kênia Costa? Primeiramente, eu que agradeço pelo convite. É um prazer poder compartilhar aqui um pouquinho da minha história. E não só de uma história, mas aí do dia a dia do empreendedor, né? Que é os perrengues também que a gente passa. Perrengue? Não. Imagina, né? Gente, tem, né? Mentira. O empresário não tem perrengue, é uma vida fácil, tranquila. A gente dorme e os boletos estão sendo pagos, né? Os boletos sempre vencem. Tudo. Não precisa fazer nada, né? Sempre vencem. Os boletos sempre vencem, né? Sempre. E aí, Kênia, como começou a sua trajetória? Conta aí, você foi CLT antes de ser empresária ou não? Fui CLT. Trabalhei 11 anos dentro de uma empresa, trabalhava no setor administrativo, né? E já, desde essa época, eu já gostava da área da beleza. Então, eu pensava, né, em futuramente, quem sabe, né, vou trabalhar dentro dessa área, né? Só que as coisas vai fluindo, assim, também o tempo vai passando, né? E a gente vai ficando dentro da empresa, então a gente cria aquele ciclo também e fica meio receosa, né? Tipo, vou sair para trabalhar com isso, né? Enfim, que chegou um momento onde começou a dispensar vários funcionários e tudo, e eu tava ali no meio, né? E aí eu falei, poxa, e agora, né? O que eu vou fazer? 11 anos dentro de uma empresa. E meu primeiro curso foi em 2013. Você trabalhava como auxiliar administrativo? Isso, auxiliar administrativo. Meu primeiro curso, ainda dentro da empresa, eu fiz um curso de design de sobrancelha em 2013. 10 anos já? Isso, faz bastante tempinho já. E aí, então, quando eu fui dispensada, falei, e agora, né? Eu posso ficar parada. Foi uma época que, assim, eu casei em 2014, e aí tinha muitas coisas para pagar, né? Era móveis. Não, outra coisa que é mentira. Outra coisa que é mentira é que em casa normalmente tá tudo pago. Tudo certo, a vida certo. tá plena, mar de rosa, tá tudo lindo, maravilhoso. E casar e empreender, amor, né? Casar e empreender hoje em dia. Empreender, um projeto, né? É, e aí, tipo, tinha acabado de comprar um carro, aí eu falei, nossa, não tenho que fazer alguma coisa, não posso ficar parado dependendo só de um seguro-desemprego, né? Porque seguro-desemprego acaba, e aí, o que nós vamos fazer da vida, né? Foi aí que eu falei, poxa, eu tenho um curso, não sei ainda fazer sobrancelha mesmo, porque a gente, mesmo fazendo o curso, a gente vai aderindo à prática conforme a gente vai fazendo, né? Só tem a teoria, né? Só tem a teoria. É, só tem a teoria. E aí eu falei, tenho que fazer algo. Então comecei com o que tinha. Tinha lá uma bolsinha, uma maletinha de plástico, com aqueles instrumentos que desde lá do início quando eu fiz o curso em 2013, e aí era uma bolsinha de plástico, coloquei ele no ombro e vamos que vamos. Daí eu tinha um grupo que era do WhatsApp, né? Que eu moro, na verdade, num condomínio, então agrega vários condomínios. Aí comecei a postar que eu fazia sobrancelha. Os famosos negócios do alguma coisa. Sim. Dos condomínios. Nossa, Os condomínios, né? Tá bombando. Sim. É muito bom, assim, ajuda muito, sabe? E aí eu comecei a postar, então no começo muitas me pediam foto de antes e depois, porque é o que elas querem, né? Então eu era bem sincera, falei, olha, eu tô começando, eu não tenho fotos e tal, né? Mas se você me der uma oportunidade, então foi aí que eu comecei. Foi uma aqui, outra ali. Como era ali próximo mesmo de onde eu morava, então eu ia a pé, ou às vezes na época eu descia de moto, porque eu tenho a moto até hoje, né? Então eu colocava no baúzinho da moto, descia de moto, ia pro condomínio, ia pro outro. Aí nisso, o pessoal comecei a pegar prática, o pessoal começou a gostar, né? E aí foi expandindo, porque uma foi indicando pra outra, porque é o boca a boca, né? E aí as coisas foi fluindo, fui atendendo mais fora do bairro, né? E nisso daí eu fiquei 2 anos em atendimento a domicílio. E dentro desses atendimentos, o pessoal sempre perguntava, você não faz limpeza de pele, né? Você podia fazer e tal, né? Ampliar a mão. Isso.
E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Eu falei assim, bom, acho que, né, vou tentar expandir alguma coisa, crescer aí um pouco mais. Foi aonde que eu fui pra São Paulo, que aí entra uma parte até do perrengue, né? E aí eu ia 2 vezes pra São Paulo, lá eu fiz 15 cursos. 15, aí eu ia pra São Paulo toda segunda e terça, saía de casa às 7 da manhã e chegava às 9 da manhã. Então pegava o ônibus de frente de casa, descia na estação do trem, pegava o trem, ia até a Lapa, fazia os cursos lá e voltava o restante da semana e ia fazer os atendimentos. Isso mesmo a domicílio. E aí foi indo, aí eu comecei a fazer mesmo assim a limpeza de pele a domicílio também. Aí fazia a sobrancelha e fazia a limpeza de pele. Aí falei, gente, tá ficando meio complicado, porque eu tinha maleta, aí a maleta mudou, né? Não era mais aquela maletinha de plástico, já era uma maleta mais, né? Padinha, mais bonitinha, né? Aquela de maquiagem que você abria, era toda, né? Formosa, né? E aí eu levava a maletinha e tinha mais aquela bolsa gigantesca que levava todos os adereços de limpeza de pele. E aí começava a atender conforme dava. Na casa do cliente eu se virava nos 30. Só que daí foi vendo aquela necessidade, né? De, olha, não dá mais para continuar assim. Eu preciso de um espaço, eu preciso de algo, né? Para mim poder ter mais conforto no atendimento, não só para mim, como para os clientes, né? Eu acho que também começa a complicar um pouco, né, Kenner? A questão de transporte, né? Ir pra lá e pra cá, você perde muito tempo no trânsito. Sim, o Mesmo com trânsito, moto, né? o deslocamento, porque o a domicílio é bom para quem tá começando, é ótimo. Eu acho que ele é muito viável, porque no começo sempre é tudo muito difícil, não tem como a gente romantizar o início do empreendedorismo, mas assim, é difícil, mas também não é impossível, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre ali aquela garra, aquela força de vontade, fazer sempre o que a gente gosta, né? Primeiro ponto é você fazer o que você gosta, é isso que você quer, você gosta, então, bora, né? E obstáculo vai ter um monte, né? Muito obstáculo, né? E você pode desistir. Sabe uma coisa muito legal que você falou? Essa questão do romantizar. Porque, inclusive, né, quando surgiu a ideia do De Pouco em Pouco aqui, né, na igreja, né, que a gente foi na igreja, Na né? igreja, é. No boteco, né? Então a gente tava lá num bar e a gente falou, poxa, a gente viveu tanto perrengue para conquistar as coisas, né? E seria interessante a gente conseguir desmistificar um pouco, né, o empreendedor. Porque todo mundo só sabe a história depois que virou glamour, né? Sim. Aí às vezes parece que ser empreendedor, que ter uma trajetória de sucesso é muito fácil, que amanhã ou depois você vai acertar na lua e já virar. E não, Exatamente. tem todo um trabalho, tem toda uma resiliência, né? Sim. Pra você conseguir chegar. E Né? sempre, e pelo que você estava falando, né, e assim, pelo padrão que a gente escuta das histórias, sempre teve um pontapé inicial, né? Ou a Sim. pessoa perdeu o emprego, ou estava precisando de Exatamente. conta pra pagar, né? Então, assim, a gente percebe que na maioria, e acho que a intenção nossa desse podcast é fazer com que as pessoas, às vezes, que estão assistindo a gente, né, que tem medo de empreender, Sim. e que entenda, e fala, meu, às vezes a gente vai com medo, né? Às vezes não, acho que vai com Sempre. medo. Sempre é com medo, é mas com vai medo. com medo mesmo. Mas vai com medo mesmo, né? E às vezes a pessoa sempre fala assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para empreender. Você poderia abrir para as pessoas, por exemplo, quanto você teve de investimento inicial para você começar o teu negócio? Milhões, né? Milhões? Milhões, nossa, milhões. Tanto que eu comecei com uma maletinha, né? Então, assim, pra quem tem medo hoje em dia de empreender, e às vezes a pessoa fica assim, sempre esperando o momento certo, Sim. né? Olha, hoje eu não tenho, então não tem como fazer. Começa com o que você tem. Vai com o que você tem. Ah, eu quero fazer, eu quero começar, eu quero ser uma design de sobrancelha, eu quero trabalhar na parte da estética. Então, começa ali com um pouco mesmo, que é de pouco em pouco, né? Porque a gente nunca vai ter muito mesmo. E é isso, sabe? Tipo, ter aquela garra, não Você desistir, começou com a porque sua maletinha e só. E a moto? Só. E o seu conhecimento? E o meu conhecimento de um curso que eu fiz ali, que já fazia o quê? Eu fiz o curso em 2013, aí eu iniciei os atendimentos em 2018. Foi na época que eu fui dispensada da empresa. Então, olha o tempo que eu fiquei. Porque assim, nesse começo de 2013, quando eu fiz o curso, eu atendia uma pessoa e outra, uma amiga mais próxima. Então, era muito Era mais quase um fácil hobby, você né? fazer esse atendimento, Quase um né? hobby. É uma renda extra. Isso, uma renda extra. E já pensando no futuro, mas que a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer. Então, o que eu sempre falo, olha, você tem vontade de fazer algo, é claro que sempre com os pés no chão, nunca dá um passo maior do que a perna, né? Mas eu falo, vai em frente, né?
primeiro busca o conhecimento, né? Tenha o conhecimento daquilo que você está fazendo. Faça primeiro o que você realmente gosta, porque hoje em dia, principalmente na área da estética, eu já vi muito assim também que as pessoas às vezes falam, poxa, olha lá, ela está se dando super bem. Nossa, olha o que ela tem, olha como que ela está agora. Mas é igual você falou, ninguém vê da onde você veio, como que você começou para estar aí, entendeu? O que você já passou. Então, é o que eu sempre falo assim, não desistir. Porque desistir não é uma opção, porque se você querer começar um negócio por conta de dinheiro, pensando só no dinheiro, não vai dar certo. Sabe o que é Porque bacana? a gente sempre fala, eu sempre falei. Se a pessoa fala assim, mas o que você acha que eu deveria empreender? Cara, para ganhar dinheiro. Eu falo, se você já querer começar a pensar no dinheiro, esquece. Porque o dinheiro é uma consequência daquilo que você faz porque gosta. Sim. E fazendo aquilo que você gosta, você vai fazer bem feito. Sim. Fazer bem feito, a consequência. As coisas fluem, entendeu? Sempre fazer com amor. E pra gente, né, aqui no nosso país é muito mais difícil empreender. Porque não só por questão de tributação ou pelas barreiras que se põem pro empresário. Mas é porque todo empresário ele desbrava sozinho. Porque você fez um curso de administração. Tá, você trabalhou no administrativo, mas você não teve uma noção na escola sobre o que é empreender. A gente não vê gestão financeira, a gente não vê Nosso próprio país, né? O nosso próprio país não incentiva em nada ao estudante, né? Ele vai ensinar biologia, matemática, super importante, português, línguas, idiomas, tal, Química, educação tal. física, química, tal. Mas e aí? E dinheiro? Não ensina o aluno o que é dinheiro, gestão financeira. A gente só vai aprender gestão financeira, eu acredito, no Brasil. O brasileiro, ou ele vem de berço, porque o pai e a mãe vão ensinar a gestão financeira em casa, ou o cara vai tomar um capote na vida e vai falar assim, Daniel, eu preciso tomar cuidado com o meu dinheiro. Esse dia eu estava vendo, acho que era um podcast, não sei se é um podcast, uma entrevista, e não vou conseguir dar a fonte agora, a referência, mas ele estava falando assim, olha, tá, a gente aprende química na escola. De 10 alunos que aprenderam química na escola, quantos vão usar isso efetivamente no futuro? Mas quantos vão lidar com dinheiro no futuro? Todos. Entendeu? Eu acho que eu vi, era um menininho, inclusive, né? Era uma criança. Uma criança ali, Acho verdade. que ele tem 12, 13 anos, esse Assim, menino. todo- Ele é empreendedor, esse menino. Ele bomba na internet, né, esse carinha aí. Ele deve ter 12, 13 anos. E ele tem vários investimentos, tem loja Tem online. gente que eu falo que é um dom, já tem aquele fim, né, de trazer o empreendedorismo, né, de fazer mesmo tudo acontecer. Mas mesmo se a pessoa não tem, eu acho que nada impede ela de ser e de fazer, né? Então eu falo que o importante é isso, porque no empreendedorismo hoje, o que é importante? O que eu vejo importante em empreender? Ele te traz a capacidade de você criar, de você implementar novos negócios, de inovar, né? Onde a gente consegue trazer aí empregos formais, né? Tipo, e dar oportunidade para várias pessoas. Porque hoje eu comecei a empreender, então eu posso dar oportunidade para outra pessoa, né? De repente essa pessoa começa ali me fazendo uma ajuda aqui, um pouquinho ali e tal. Ela gosta daquilo que ela tá fazendo, que ela tá me ajudando, né? Então é uma área que ela pode seguir também, né? Então, assim, são as oportunidades, os caminhos que abrem também, né? É outra coisa que eu costumo sempre bater na mesma tecla, né? Eu falo sempre. No Brasil, nós temos uma cultura de patrão contra empregado. O empregado sempre vai achar que o patrão é o maldoso, é o cara chato, é o cara rico, que tem dinheiro para esbanjar. Senhor do engenho. O senhor do engenho, né? Como, tudo bem, já existiu esse fator, né? Hoje é tão defendidas, né? As leis trabalhistas, elas são tão travadas que eu acho correto, né? Hoje, antigamente, os caras tinham que trabalhar amarrado, às vezes, não tinha horário de descanso, não tinha uma folga, era todo dia trabalhava, morria a pessoa porque não tinha equipamento de segurança. Sim. Mas hoje, as leis, elas protegem tanto o trabalhador que elas esqueceram de proteger também o empresário, né? Então, assim, quando falam, né, os grandes empresários, os caras têm muito dinheiro, mas o pequeno empresário, que é a grande maioria, Sim. né? Porque nós somos a grande maioria. Você fala assim, mas os caras bilionários, tudo bem. Quantas empresas faturam bilhões? Agora, quantas empresas faturam de 50 a 150 mil reais no Brasil? Sim. É a maioria, né? É a maioria. E essas empresinhas que faturam 50 mil reais, elas empregam uma pessoa, né? E assim, Ou até mais. E até mais às vezes, né? E essa pessoa, se ela entendesse o que você acabou de dizer, né, que
que soltou a conexão gatilho aqui. Se essa pessoa que tivesse com você, né, trabalhando ou qualquer outra empresa, entendesse o lado do empreendedor e aprendesse a fazer, ele geraria ovos também. Porque pô, não é que você vai passar a vida inteira escravo ali, né? Escravo, que eu digo, né? Trabalhando para uma outra pessoa. Mas ali é um degrau para, de repente, você dar um pulo maior, né? Se a pessoa tem a gestão financeira, pô, acho legal o que a Kênia faz, pô, vou guardar R$100 aqui, que seja por mês que eu ganho, daqui um tempo eu vou comprar minha maletinha. Sim. E aí daqui com R$1.000 num ano que ela guardou ali, R$100 que ela fez aquela poupancinha dela, por R$1.000 ela compra uma maletinha. Sim. E ela já está trabalhando com você, ela tem experiência, né? E aí ela pode começar um negócio dela no bairro dela, onde ela mora, e dali ela começa, aí ela contrata uma pessoa. Sim. E assim vai se espalhando. E assim vai. Né? Exatamente. E aí conta pra gente, daí você cansou de ir fazer o autoatendimento na casa das pessoas e você decidiu ter o seu próprio espaço, é isso? Isso. Foi nessa época, né, que eu comecei a limpeza de pele, que aí eu via e falava, nossa, eu preciso de um espaço, né, então era o que eu sempre tinha em mente, desde o início, só que, como a gente sempre tá falando aqui, que não é fácil, então você ter um espaço, você já adquirir mais responsabilidades, né, que um aluguel, aí não entra só no aluguel, entra tudo, Energia, né? água. Entra energia, entra internet, entra água, entra tudo. Móveis, porque não tinha nada, Investimento, né? tudo. Então, foi aí onde eu comecei, tipo, dar uma procurada, né? Ver algo, assim, que caberia ali pra mim, né? Que eu conseguisse ali seguir em frente com tudo, porque a gente tem que pensar em tudo, igual eu falei, a gente tem que fazer, mas tem que ter os pés no chão. Poxa, eu consigo fazer isso? Porque o atendimento ali, quando você começa no domicílio, se a pessoa já tem um capital para realmente investir, já entrar no aluguel, ótimo, já ter o seu espaço, fazer acontecer, ótimo. Mas se a pessoa não tem, que é o que muitas das vezes as pessoas ficam esperando, né, ter tudo aquilo, aquele dinheiro todo para começar, começa no domicílio. Vai ali, monta sua maletinha, tudo bonitinho, vai de casa em casa, faça sua cartela de cliente, né? E igual eu falo, a responsabilidade é a mesma, você chegar com respeito, atender o cliente, fazer o seu melhor, dar o seu melhor ali. Fez a sua cartela de cliente, que foi o que aconteceu comigo, né? E aí eu falei, acho que talvez agora é a hora, né? Então eu fui colocando tudo ali na ponta do lápis, eu falei, poxa, isso eu acho que vai dar certo. Assim, achava, né? Falei, acho que vai dar certo. Por quê? Porque a gente nunca tem certeza do nada. Tudo é risco. Mas a gente tem que arriscar, porque se eu não tivesse me arriscado, eu não ia saber se aquilo ali ia dar certo pra mim ou não. Exato. É o que eu sempre falo hoje, porque eu tenho algumas clientes que fazem outros procedimentos, né, até diferentes de mim, e querem ter um espaço, querem começar, e eu sempre falo, vai com medo mesmo, vai com o que você tem, só que assim, os pés no chão, né? Sempre procura ver nesse ponto, mas assim, em todos os sentidos eu falo que desistir nunca é uma opção. E aí eu lembro que eu cheguei, né, consegui um espaço, e não é uma sala muito grande, mas era o suficiente para mim ali. Confortável. Sim. E aí eu falei, agora eu tenho que investir, né, eu tenho que comprar, porque como que eu vou atender? Eu só tinha uma maleta, né? E aí foi onde eu comecei a comprar a cadeira, aí tem o mocho, né? E aí tinha um carrinho, a princípio foi o que chegou. E eu falei, já tenho um espaço, já tenho responsabilidade, tenho aluguel pra Bota pra pagar, cuidar. vou começar com isso daqui mesmo. Coloquei tudo dentro daquele carrinho, com maleta e cadeira. Falei, gente, estou atendendo, tá o endereço, já mudei lá na bio o endereço e tudo mais. E aí comecei. Teve alguma barreira do pessoal que estava acostumado a ser atendido em casa para migrar e começar a ir presencialmente no seu espaço? Não, olha, eu não tive muito problemas com isso. Às vezes as pessoas pensam muito nisso, né? Até porque pensei muito sobre isso, porque é muito mais cômodo, mais prático para o cliente. Eu ir até a casa do cliente, né? Do que o cliente sair da sua casa e vir até a mim, né? E só que eu já fui avisando as clientes. Falei, olha, agora eu consegui um espaço, então não é longe também, porque de onde eu moro pro meu espaço é perto. De carro, de ônibus, é 7 minutinhos. Então, a minha grande maioria de clientes são ali do condomínio, né, que é onde eu moro. Então, assim, ficou muito fácil. E as clientes que vindo depois, né, que eu tinha agora o espaço, então, sim, não teve diferença. Porque já é clientes que às vezes vêm de, tipo, lá do engordadouro,
vem do Eloy Chaves, vem do Caxambu. Então a cliente já sabe que é daquele local. Onde você Então tá já hoje? fica mais fácil. Hoje eu tô na Samuel Martins. Isso. Tá. Fica bem ali no ponto próximo dos prédios que construíram ali do alto da Samuel Martins, sabe? Fica bem próximo. Lá na ponta, Do né? quartel, próximo ali Do do quartel. quartel. Isso. Então, ali pra mim, assim, o ponto tá sendo ótimo, né? Tem uma boa localização, né? Então, pra quem já era minha cliente, ficou próximo pra ir. Eu tenho clientes que falam, nossa, ficou perto que eu vim fazer até uma caminhada, né? Então, assim, nessa parte, quando a gente também vai alugar algo, né, para montar o seu espaço, você tem que pensar também nisso, né? Se vai ter lugar para cliente estacionar, se o acesso fica fácil, né? Então a gente tem que pensar todos esses detalhes também, porque às vezes é um lugar de difícil acesso. Aí, como eu já tinha uma cartela de clientes, né? Então, se a pessoa às vezes não tinha essa cartela de clientes, já começou ali, então fica tudo mais fácil, porque a cliente acostuma. Da onde ela sai, ela vai ali pro seu atendimento, então ela já está acostumada. Então, eu não tive muito problemas em relação a isso, não. Uma cliente ou outra falou, mas você poderia ainda vir no domicílio e tal. Falei, gente, agora eu não consigo, né? Porque eu tô focando todo mundo aqui. Então, se de repente eu tenho um atendimento aqui no meu estúdio e saio para fazer um atendimento a domicílio e em seguida tem outro no estúdio, então eu posso... fechada, né? Porque assim, a gente tá no trânsito, deslocamento, a gente não sabe o que acontece. Pode girar um Gira o atraso. pneu, gira o pneu. Aí eu vou atrasar aquela cliente. E tem muito empreendedor que não considera isso no seu preço, né? Isso. Às vezes você pega um preço referência de serviço, só que às vezes a tua hora não trabalhada porque você está no trânsito, ela deveria ser computada também para você formar Sim. preço, né? E tem muita gente que não coloca. E é por isso que a conta não fecha, né? Não fecha porque o seu procedimento, vamos supor que dure meia hora, 50 minutos, né? Não sei, mais ou menos isso, Sim. né? Só que daí, dependendo do cliente, você leva meia hora para ir, meia hora para voltar. Então, Mas eu- o cliente você perdeu, na verdade. Sim, né? então... Se dava você pra- tivesse a agenda encaixada, né? Exatamente, já encaixa, entendeu? Então tem todos esses detalhes mas daí também. você E vem aí com- você passa pro cliente o valor, o cliente fala, nossa, vai ficar... Sim, exatamente. Porque aí o a domicílio é super confortável, só que você tem que também cobrar por aquilo, né? Porque o cliente não tá saindo de casa, né? Você tá indo até ele, oferecendo comodidade, um procedimento, a comodidade, exatamente. combustível, né? Mas tem cliente que paga, né? Paga. Porque se a gente vê, às vezes o cara não quer sair de casa, quer pedir um lanche, uma pizza. Às vezes o cara paga 20 pau de delivery só para o cara levar, para ele não ter que sair de casa. Sai de casa, exatamente. E como foi a pandemia? Olha, por incrível que pareça, quando eu fui pro estúdio, eu fui na época de pandemia. Então eu até falo muito hoje, assim, que tipo, hoje em dia eu só tenho mesmo a agradecer, né? Porque de onde eu comecei, né? Que eu sempre almejei, né? Tipo, realmente ter um espaço e conquistando as coisas aos poucos, né? Porque a gente tem sim que... Porque eu falo que sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo trabalho, né? Então, a gente tem que sempre sonhar grande mesmo e correndo atrás para conquistar e almejar o que você quer. Fui na pandemia para esse estúdio, montei um estúdio na pandemia, bem na época de pandemia. E foi tudo muito tranquilo. Graças a Deus eu não tive problema, sabe? Assim, foi tudo conforme andava mesmo, né? Os protocolos, né? De higienização, de uso de máscara, um cliente por vez. O lugar é bem arejado, né? Então, janelas sempre abertas, tinha bastante ventilação. Mas em relação ao mercado, você sentiu que muita gente que fazia deixou de fazer? Você sentiu algum tipo de dificuldade na recepção das pessoas mesmo em poder sair para fazer? Olha, da minha parte, da cartela de clientes que eu tinha, não tive muito problema assim. Uma cliente ou outra, assim, que era bem mais restrita, né? Então tinha que ficar a mesa ali reservadinha mesmo, sabe? Mas eu falo que, em questão de parceria, que a melhor parceria que você tem é a sua própria cliente. Então, nesse ponto eu não tive problemas, não. É claro que caiu, sim, né? Não vou falar que não caiu, né? Que tá mentindo aqui. Mas continuou fluindo, né? Igual eu falei, a gente não pode deixar a peteca cair. Então, ia um pouquinho aqui, outro ali, não era o mesmo fluxo com que a gente trabalha hoje, que tá tudo liberado, né? Então, que é muito mais fácil, mas fluiu, sabe? Fluiu. Então, nessa parte, foi muito bom também. Mas te pegou Então, desprevenida, como todo mundo assim. Você decidiu investir
antes de saber da pandemia? Ou você estava investindo e aí chegou a pandemia e você falou, Sim, puta, vamos continuar? já estava rolando a pandemia, só que surgiu a oportunidade de locação desse espaço. E foi o que eu pensei. Eu falei, olha, tá na mão de Deus. Se for para ser esse espaço meu, eu ter algo, eu falei, vai acontecer. Mas você sabe que teve muita mudança mesmo, né? Porque eu lembro que na época, já conheci um pouco do setor imobiliário, teve muita movimentação, porque teve muita gente que abriu mão e fechou porta por causa de pandemia. Sim. Ou mudou, né? Para espaço menor, ou de repente fechou. Só que daí abre essa oportunidade e aí também o dono do imóvel ele não se sente tão à vontade, porque não está com aquela frequência tanta de procura, e aí acaba viabilizando, a oportunidade batendo na porta, né? Foi o que eu falei, a oportunidade está batendo na porta, eu falei, não posso deixar escapar. E aí, foi um risco maior ainda que eu corri, porque eu falei assim, agora eu vou pegar essa responsabilidade, vou ter que assumir mais coisas aí, porque eu poderia ficar quietinha ali no domicílio, só que eu poderia também perder essa oportunidade e, de repente, não achar, né, outra igual, que era próximo de as clientes que eu já fazia o atendimento. Por quê? Porque eu tinha que prezar pelas clientes que eu já tinha. Sim. Elas que já pagavam as contas. Já, isso, entendeu? Que eu já conseguia manter ali, né? Então, eu falei assim, eu tenho que priorizar elas, que já, né, já são meus clientes fixa mensal ali. Então, o espaço que era próximo, o local que era muito bom, né? O valor que me ajudava ali no mensal que ia ter todo mês. Então, eu falei, não posso perder a oportunidade. Então, agarrei. Boa. E que tipo de apoio você teve no seu início? Porque a gente sempre fala aqui, né? Que às vezes tem até pessoas da nossa própria família, do círculo mais próximo, até joga, não é que joga contra, mas eles acabam até deixando a gente um pouquinho menos motivado, esperançoso. Mas você é louca, você vai abrir negócio, dá um monte de gente que abre, que fecha, e é isso. Exatamente. Olha, eu queria, aqui em Jundiaí, porque eu não sou jundiaense, eu sou francana, sou da cidade de Franca, sou nascida lá, só que aqui já vai fazer agora 23 anos que eu moro em Jundiaí. Então, assim, eu sou mais jundiaense do que francana, né? Franca, terra do calçado e do basquete. Exatamente. E então aqui em Jundiaí somos assim de família assim, né, tem agora a família que é parte do meu marido, né? Mas somos só eu e minha mãe. Então minha mãe sempre me incentivou, né? Sempre ia comigo, né? Olha, eu vi uma sala, não sei o que, vamos lá, vamos fazer e tal. Tanto que quando não era no domicílio, eu atendia na casa da minha mãe quanto necessário, porque às vezes tinha cliente que falava assim, olha, eu não queria aqui na minha casa, acho que talvez por conta de querer ter mais aquele, sabe, aquele respiro, né, às vezes tem criança, né, às vezes o marido tá junto, né, a pessoa quer respirar. Falei, olha, o que eu posso fazer de momento, se você não se importar, é atender na casa da minha mãe, mas não era um espaço, tipo, não era uma salinha, nada, era na varanda da minha mãe ali, até elas gostavam muito, porque minha mãe ama flor, né, então é orquídea pra todo lado. E aí colocava uma cadeirinha. Mãe e flor é quase um sinônimo. Sim. Se for pensar, porque, nossa, minha mãe também parece uma Amazônia. Nossa, eu já falei que já virou um orquidário. Falei, pode abrir as portas e começar a vender, né, gente? E aí foi aí que eu comecei também, assim, que eu atendia lá também, né? Não tinha uma cadeira também específica. E aí eu falo que até uma das histórias engraçadas, eu falo que, nossa, eu precisava de pelo menos algo que me ajudasse mais nesse atendimento, né? E aí não tinha como investir muito também e achei uma cadeira de cabeleireiro, né? Uma cadeira já bem usada, toda enferrujada, tava rasgado ali na costura. Era a situação, eu falei, olha, mas era o que tinha. Mas começou. Mas tinha e comecei. Eu falei, olha, gente, é o que eu posso. Aí a maletinha era apoiada em cima da máquina de lavar roupa da minha mãe. Eu falei, gente do céu, eu falei, olha a situação, mas era o que tinha, era o que se virava. E aí as meninas também pegavam aquela amizade com a minha mãe, né, também, e já tomava aquele cafezinho, e já virava aquele ciclo, né, de atendimento, de amizade, né. E pelo que você falou, a sua história foi bem baseada também no boca a boca, né, porque essas próprias clientes poderiam, acabaram fazendo... Foi o que eu falei, hoje em dia, a gente tem que estar sempre presente, investir muito em redes sociais, estar sempre online, né. Mas o boca a boca, ele é assim... É que as redes sociais hoje é o boca a boca digital, né? Digital, exatamente. Não, eu acho que assim, né, para o seu tipo de negócio, né, como design de sobrancelha, ou lash design, ou limpeza de pele, ou cabeleireiro, eu acho que ele é um serviço que, se você não tiver o dom de lidar com pessoas, porque às vezes a pessoa ela te escolhe
logicamente pelo seu serviço, pelo seu produto, né? Que você Pelo oferece, resultado final, mas... resultado final, mas por causa de você. Pela pessoa. Porque às vezes, né? Por que a pessoa ela gosta de estar no espaço? Porque ela quer sair de casa, ela vai lá, é como se fosse um psicólogo, vamos dizer. Exatamente. Porque enquanto você está fazendo ali, a pessoa está abrindo a vida para você, A experiência, está né? contando a vida dela, se abrindo, que às vezes é o momento que ela precisa para conversar. Desabafar, né? Às vezes um desabafo, né? Um desabafo, né? E você Quase, acaba, quase né? você não escuta desabafo, né? Não, quase não. Eu falei assim, gente, Se você não começar a gravar as histórias, hein? Tem várias. Fala, olha aqui, ó. Cara, você me paga Tem muitas R$1.000 histórias, aqui, ó. assim, que às vezes eu falo, não, pode ouvir que eu tô falando, e assim, nossa, eu tô te enchendo o saco falando da minha... Não, eu gosto de ouvir, sabe? E por isso que eu falo que não é só uma sobrancelha, não é só um procedimento facial, vai muito além disso, sabe? A sobrancelha, porque às vezes a pessoa tá ali e fala, é design de sobrancelha, eu faço só uma sobrancelha. Não é. Além de você... levar aquela transformação para a pessoa, porque eu falo que a sobrancelha transforma olhares, né? Muda a moldura do Autoestima, rosto, né? e eleva muito a autoestima da cliente. E sem contar que a gente cria uma amizade ali com a cliente, né? Aquele desabafo, né? Então eu falo, é design psicóloga, né? Então, assim, eu adoro tudo isso, né? Eu falo muito isso bom. porque quando eu tinha cabelo, Estamos Quando aqui eu voltando tinha- ao ano de 1984. quando eu tinha cabelo, né, eu falo isso porque assim, né, quando eu ia hoje mesmo eu mesmo raspo, porque não dá pra deixar crescer, né? E eu lembro que eu ia no cabeleireiro por 10 anos, 15 anos seguidos, era o mesmo cabeleireiro. Sim. Né? Ele já sabia, ele não conhecia a minha casa, mas ele sabia da minha história, eu ia lá e aí já tinha criado aquela amizade. Pega o gancho da última conversa. Pega o gancho da última conversa e aí, não sei o que, parece que você vai para complementar aquela Sim, conversa que não ficou exatamente. completa. Então, assim, esse profissional, ele não é só, né, ele não tem que ser só bom naquilo que ele faz, né? Mas em escutar pessoas. Então, Sim. quem está no seu ramo de estética, beleza, qualquer coisa, se não gostar de pessoas, Não. já tá derrotado aí, né? Já tá derrotada, é isso que eu falo. Você tem que ter aquele jogo de cintura. Você tem que saber levar para os dois lados. Porque como pode ter também aquele cliente autoestima, né? E tal. E, Pega pra cima. Chega lá pra cima e tal. Também tem aqueles que são mais fechados, né? Então a pessoa é mais reservada, né? E às vezes de um momento você fica até assim... Será que eu pergunto algo? Isso tudo em pensamento, né? Sim. Será que eu converso com a pessoa? Será que ela vai gostar, né? Mas aí você vai puxando... O seu é só feminino ou masculino também? Tem do masculino também, tá? Eu faço a parte de design de sobrancelha, faço muita parte de limpeza de pele, de masculino também. É um público bem assim, dos 10 anos, porque eu tenho filhas de clientes minha que... às vezes já querem fazer um design, então se, tipo, 10, 12 anos, a mãe já autoriza, né, a fazer, então leva junto, vai a mãe e a filha, então vai muito o marido das minhas clientes fazer a sobrancelha, fazer a limpeza de pele, então é um público mais ou menos uns 10, até uns 60 anos de idade, que eu tenho bastante também, não é porque já tenho uns 60 anos, eu não vou me cuidar, pelo contrário, gente, vamos embora se cuidar, elevar a autoestima, Escutou, né? Escutou? Deixar a pele linda, maravilhosa, sobrancelha ali, ó, na régua. Na régua. Monocelha que nem eu. Monocelha não pode. Você já tem que passar lá, ó. Gente, vocês estão me olhando agora. Emerson, você entrevista design de sobrancelha e tem essa sobrancelha que é uma só. Monocelha. Mas tudo bem. Como estão as coisas hoje? Como estão os negócios? E aí, projetos? Hoje em dia tá bem corrido. Assim, eu falo que indo pela parte de... Às vezes as pessoas falam assim, é a questão de seguidor na internet. Entra lá na minha página, no meu perfil, não é aquele, nossa, eu tenho 10 mil seguidores, não, nada disso. Porque eu acho que hoje em dia o importante não é você ter seguidores, sim você ter clientes. Então, hoje em dia, é você ter a sua agenda fechada, entendeu? Então, eu falo assim, gente, graças a Deus, eu começo a semana com a agenda, faço atendimento e já começo a próxima semana com a agenda fechada. Então, assim, é aquele fluxo de cliente, aquela correria, porque eu sou um tipo de pessoa, assim, que era sempre assim, aquela correria de trabalho. No CLT, e tudo para entregar, e tudo tem hora, aquela, né, tudo regrado. Eu não gosto de fazer atendimento correndo. Então, eu gosto de dar aquela atenção mesmo pro cliente, porque eu falo,
que não é só lá fazer uma sobrancelha. Tem gente que fala assim, eu faço sobrancelha em 20 minutos. Falo que isso não é muito meu método, entendeu? Porque assim, Stop da sobrancelha, né? Aquela coisa rápida. Porque eu falo, é igual a gente tava falando. Sobrancelha Express. Não, comigo, eu acho que, tipo, a cliente, ela vai ali, então ela não tá buscando só uma sobrancelha, igual a gente tava falando agora, tipo, ela vai buscar ali um tempo pra ela, tomar um um tempo pra ela café, relaxar, tomar um conversar. café, conversar. Então, eu gosto desse tempo a mais ali pra minha cliente, principalmente em procedimentos faciais, porque a cliente, ela marca um procedimento com você e ela vai, por exemplo, ela vai buscar uma limpeza de pele, então você nunca pode fazer só uma limpeza de pele. Sim. Você tem que oferecer mais do que aquilo que a cliente foi buscar. Aumentar o mix. Perfeito. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante também. Então, assim, hoje o meu fluxo de cliente, graças a Deus, ele é muito bom. Ele é bem corrido. Até o meu marido fala, você tá ficando demais, tem que parar. Porque eu falo assim, empreender é muito bom porque, assim, a gente gera uma independência, né? A gente consegue sonhar, almejar, né? Ter objetivos, né? A gente tem tempo livre, né? Que eu falo assim, tempo livre, mas que é corrido, mas a gente consegue fazer nossa agenda. De repente, fala, eu quero fazer uma viagem. Então, a gente consegue remanejar a cliente, a gente consegue dar aquele espaço e fazer o que você quer. Só que a gente também não pode parar, porque na vida, hoje em dia, de empreender, né? De fazer algo assim, a gente tem que, quem é, tipo, empreendedor, autônomo, então tem que sempre estar ali na correria, né? No dia a dia e buscando. E eu falo que a gente troca o problema, né? Porque quando você começa um negócio, você tem muita dúvida, muito medo se aquilo pode não dar certo. E aí quando a gente chega num ponto de encher a agenda, né? A gente troca, né? Não, a gente troca o problema, porque daí a gente está falando de, viu, vou prosperar, devo investir mais, devo aumentar a equipe, devo trocar o local. São outras preocupações. Sim. Mas isso significa uma preocupação do sucesso, escalar, né? Escalar. Hoje você tem funcionário ou só hoje, você? Não. Hoje ainda no momento eu trabalho só assim, sabe? Eu faço tudo mesmo. Desde o agendamento, tudo. Eu keep. Exatamente. Assim, penso sim em ter uma pessoa para me ajudar. Às vezes que nem à distância mesmo, que é mais na parte do digital ali, tem o meu irmão que me ajuda, né? Que é na parte dos posts, né? Sempre dando uma dica e outra no que fazer, no que postar, né? Tem uma cliente ou outra que a gente pega aí como modelo para fazer um procedimento, né? Ou algo novo que veio, então fazer aquele passo a passo daquele procedimento, filmar, levar para as redes sociais para a pessoa conhecer como que funciona aquele passo a passo, né? Que eu acho bem importante também. E é isso. E aí a ideia hoje, mais futuramente, né? É expandir, né? Sair de onde realmente eu comecei e estou hoje, para ter um espaço maior, ter uma pessoa que ajude, né? Quero colocar também, começar a dar cursos, né? O que eu aprendi desde que eu comecei a passar para outras pessoas também, né? Começar a ter essa independência, né? E hoje o seu mix de produtos é o quê? Qual mix você tem? Você faz limpeza de pele? Sim, eu faço bastante coisa. Eu faço o lash lift, que é a parte dos cílios, né? Tem o design de sobrancelha, que daí entra a parte de coloração, de rena, micropigmentação. Faço dermaplane, que é a parte facial, limpeza de pele, microagulhamento. Faço também hidrogloss, que é um procedimento labial. Nossa, tem várias coisas. Eu aprendi tanta coisa que a gente fica até pensando, o que é que a gente faz mais, né? Mas é um mix de bastante coisas mesmo. E você controla a sua agenda por tipo de serviço ou é sempre 1 hora, por exemplo? Você tem 1 hora, tanto a sobrancelha quanto o da boca? Não, tudo, não é por procedimento, não. É conforme tipo, a cliente vem, né, chama, fala, olha, eu gostaria de agendar uma sobrancelha, então a gente vai agendar. E a próxima, de repente, fala, olha, calha de ser no mesmo dia, né, naquela data que já está marcada aqui, então eu vou ver mais ou menos pelo horário, né? Então eu vou caixando dentro do dia e o horário e vou fazendo os procedimentos. Mas cada procedimento tem um tempo específico para fazer. Tem um tempo específico, isso, tem um tempo. Depende muito. A parte de sobrancelha vai de 40 minutos a 1 hora. Se entra já uma coloração, uma rena que a gente tem que deixar agir um pouco mais, então às vezes vai um tempinho mais, porque tem cliente que gosta de uma sobrancelha mais natural, então fica menos tempo. Tem cliente que gosta de uma sobrancelha mais marcada, então a gente tem que deixar mais tempo aquela rena agir. A limpeza de pele, normalmente, hoje em dia eu falo, as pessoas fazem a limpeza de pele em 1 hora. Minha limpeza de pele ela tem mais ou menos umas 2 horas, porque eu faço a limpeza de pele. Então,
E igual eu falei, é aquele momento do cliente, aquela parte, todo aquele processo de início, né, que você faz de higienização da pele da pessoa, entra pelo processo de vapor, que é um momento bem relaxante, faz uma parte de aromaterapia, para a cliente ficar bem relaxada. Aí tem a parte da extração. Musiquinha rolando de fundo. Uma musiquinha relaxante. E aí entra a parte chata, que ninguém gosta muito, que é a parte da extração, que é o real resultado que a pessoa vai dar ali, né? Que vê depois no pós da pele. E aí a gente vai finalizando, né? E aí entra com aparelhos, entra com produtos, né? E vai finalizando. E o dermaplane é a mesma coisa. É um passo a passo também. É uma diferente. máquina essa? O que é o dermaplane? O dermaplane é um procedimento. Ele é um peeling físico. Já fez? Lógico que eu sei, Esse mas eu vou deixar ela contar. Mas A curiosidade. Lógico que eu sei. lógico que eu sei, mas... É. Eu prefiro que você conte. Hoje em dia ele já tá bem mais conhecido, mas ele é um peeling físico, onde a gente faz a renovação celular da pele. Então, o dermaplane, ele busca o rejuvenescimento, né? E deixa a pele mais Aí, ó. iluminada, Fechou, uma tá pele vendo? mais Tá viçosa, vendo? né? Tá E o vendo? ideal é que se faça ele a cada 30 dias. Porque a nossa pele, ela vai se renovando a cada 28 dias. Então, as células, elas se renovam de novo, né? Então, eu falo que quando o ciclo das células mortas, elas morrem, então não pula do nosso corpo, ela fica tudo ali, né? Na nossa pele, tá tudo cemitério. incrustado. O cemitério. Exatamente. Então, a gente trabalha na primeira camada da pele, É a que poeira é de casa, né? Poeira de casa tá cheia de Aí pele. tudo, né? Porque no dia a dia, toda a sujidade, poluição, tudo que tá acumulado aí, então vem ficando aqui na nossa pele. Então, por isso que eu falo, gente, olha, é muito importante a limpeza de pele dermaplane, que eu falo muito no estúdio, falo muito sobre esses dois procedimentos, que são procedimentos preventivos e para controle, né? Então, são muito importantes Mas você fazer sabe os que dois. é legal? Porque antigamente, no boca a boca, você contava muito com também o cognitivo da outra pessoa, né? Que tem gente que vai usar do seu serviço, vai gostar, mas às vezes não consegue passar adiante. Sim. Você vai falar assim, tem uma menina lá que trabalha com sobrancelha, ela é boa, mas não sabe contar com detalhes como é o procedimento e tudo mais, né? E o bom das redes sociais hoje é que você pode ter um canal justamente para criar conteúdo e desmistificar algumas coisas. Sim. Então, por exemplo, o que você está falando pra gente aqui é uma aula pra gente, Sim. porque a gente não conhecia, né? E quantas outras pessoas que estão do outro lado lá que não sabem que tem esse procedimento, ou que às vezes escuta o nome e tem vergonha de perguntar, mas olha o espaço que a gente tem de contar, que nem você fez achei muito legal, parabéns inclusive, você fez aí o que é o líquido vermelho da carne, Ah, sim. né? Que você colocou desmistificando, a turma pensa que é sangue, e não é sangue, né? Sim. Então, quantas coisas que o seu negócio, a sua experiência traz e que você tem um canal para falar. Sim. Né? E por isso que a gente até aconselha empresários que tem o seu negócio, pequeno negócio, tem cada vez mais se soltar e falar, porque isso realmente quebra barreiras e aumenta as fronteiras, né? E aumenta a autoridade, né? Porque quando você está falando, você está mostrando que realmente você sabe o que está falando, Sim, né? E exatamente. a pessoa começa a acreditar em você. Acho que gerar autoridade hoje, e a rede social é uma coisa em volta, né? Não tem mais, né? Buscar o conhecimento, saber o que você está falando e o que você está fazendo, né? E realmente mostrar, porque tem muitas pessoas que não sabem como que funciona mesmo o procedimento. Então, o bacana é isso, você fazer aquele vídeo mostrando um pouquinho do passo a passo do procedimento para gerar aquela curiosidade da pessoa em saber como que é o procedimento mesmo, né? Porque às vezes é um passo a passo, é um pouquinho dele ali, e ter essa vontade de fazer, né? De experimentar aquele procedimento. E é uma máquina que faz? Ou é tudo na mão? Não, a máquina sou eu mesmo. A máquina Então, você. sou eu La mesma. máquina sou eu. A máquina sou eu. É manual. O dermaplane, ele é feito com bisturi. Bisturi? Com bisturi. Mas é um procedimento, assim, totalmente, assim, indolor, sabe? Porque às vezes assusta, nossa, bisturi, né? Aí, muitas das dúvidas das pessoas nossa, mas você vai passar uma lâmina no meu rosto, não vai engrossar? Até brinco em questão a isso, meu pelo não vai engrossar? Eu falo, gente, se passar uma lâmina no rosto e engrossasse os pelos, então não existiria carecas. Eu senti um tom de... Passado. Contém ironia. Contém uma ironia. Contém ironia. Eu não entendi o porquê ela falou isso, mas... Contém ironia. Ó, nessa mesa
Eu queria que você, telespectador, entendesse pra quem foi. Pra quem foi Será que que foi ela pra falou mim? essa de careca? Eu não Porque sei. você até comentou da parte, né? Ah, porque eu não tinha mais cabelo, não crescia. Eu falei, olha, então você Passa não lá. isso aí já brasileiro. Vou Taca passar lá, no gilete, que quem exatamente, sabe é. não vai crescer cabelo, né? Então, Não, isso mas- não existe. É mito, sabe? Então, Mas é verdade, tem muita. Problemas mais antigas, né? Minha mãe passa mesmo. gilete. Ah, não vai ficar com bigode, vai ficar com é. barba. É, isso é verdade mesmo. Essa questão de cabelo, de engrossar, de aumentar, é tudo por um distúrbio hormonal, entendeu? Então não tem como, por outro método nenhum, isso ocorrer. Então isso eu deixo bem claro assim para as pessoas, sabe? E só que surge ainda muitas dúvidas em relação a isso. Mas o legal da rede social é isso, né? Porque aí você pode mostrar como que funciona. Como funciona, como que é exatamente. Mas a gente falou muito aqui, a gente tá indo pra reta final já, mas a gente falou muito sobre a Kênia profissional. Sim, Mas e a Kênia empresária? Administrar as contas, cuidar de tudo, de compra de lá e gasta daqui, investe dali. E você sentindo essa autonomia, como que você lida com isso no seu dia a dia? olha, eu sou uma pessoa extremamente organizada. Aí, às vezes, até, tipo, todo mundo fala, até mesmo as minhas próprias clientes falam, nossa, como você é organizada, sabe? Entra no estúdio já é aquele impacto, né? De tudo certinho, tudo bonitinho. É, Tem um exatamente. Eu acho que é basicamente isso, sabe? Só que eu não sou muito do, tipo, lá no notebook, aquela coisa de marcar tudo ali. Eu sou muito no Operacional, rascunho, né? ainda, no papel. Só que eu sou muito organizada. Então, eu mesmo que faço todo o meu financeiro, toda a minha organização. Então, tudo que eu compro é tudo anotado. Então, todos os procedimentos que é feito diariamente, aí chega no final do mês, mensalmente, eu fecho. Então, eu vou bater com o que eu gastei, com o que com que entrou, se as contas bateu, se não bateu, eu faço toda essa parte. De compra sou eu também, de produtos dentro do estúdio, que a gente tem que sempre ficar de olho em data de vencimento, todas essas coisas. É eu que faço tudo. Mas assim, é cansativo? Cansa, sabe? Às vezes fala, nossa, Mas parece você não que fazia para os outros? Você não fazia quando você era fazia CLT? pros Exatamente outros, essa né? mesma Exatamente. coisa. Só que é por isso que eu falo, hoje eu faço pra mim, você. entendeu? Então, assim, às vezes tem dia que eu falo assim, nossa, hoje eu tô cansada, acho que eu preciso tirar um diazinho aí pra descansar, mas eu acho Mas que muito tudo mais vale satisfatório, a pena. né? É satisfatório. Muito mais satisfatório que assim, é legal dos conhecimentos e habilidades que a gente adquire na vida, que a hora que você vai empreender, você aplica isso daí. Legal. Você Sim. tinha conhecimento, você era auxiliar administrativo na empresa. Sim. Você fazia exatamente o que você faz hoje na sua empresa. A gente nunca Sim. parte Só do que zero. A gente nunca parte do zero. Isso que a gente é legal, né? E você hoje faz para sua empresa com muito mais prazer Com do certeza. que você está fazendo para os outros. Mais do que isso, né? Ó, na história da Kênia, olha quantas adversidades, né? De, pô, espaço, primeiro tem que ir até o cliente, depois a decisão se faz na mãe, não faz na mãe, faz em outro local, e, pô, e se estuda, não estuda. E quantas adversidades não tem, quanto a gente desiste, né? Quantas pessoas desistem e preferem estar dedicando aquela Deixar aquele experiência. conhecimento, aquela habilidade que ela tem, sem aplicar para o negócio próprio dela. E sendo que, na verdade, né, tem uma frase que eu gosto muito, que o faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Sim. Né? Então, a pessoa começou lá com faixa branca, levou pancada, teve um monte de dificuldade ali, mas o que faz ser uma pessoa ser faixa preta? Né? Ela aguentar essas pancadas e mostrar que aquilo é mais forte que ela. Mas eu acho que isso que vai fortalecendo, né? Nas dificuldades mesmo, porque, igual a gente falou no começo, não tem como romantizar, né, o empreendedorismo assim, de início. Mesmo que você tenha algo, né, que fica mais fácil o seu início, vai surgir depois os obstáculos. No dia a dia, de repente, você está planejando algo, você já está com alguma coisa em mente, aquilo ali não deu certo. Você tem que ter aquele jogo de cintura, dar a volta por cima e reverter toda a situação e vamos embora, né? Exato. Kênia, 50 minutos, você falou que estava com dúvida, você ia conseguir falar muito, olha, Né? Fala tudo. quase 50 minutos, e a gente sempre pede para o nosso entrevistado, no final, né, do nosso programa, do nosso episódio, que sempre deixe uma mensagem para quem está pensando em empreender agora, para quem está saindo do CLT, ou para quem está querendo arrumar acertar esse desafio, né, de ser mais autônomo. Sim. Deixa uma dica aí, por que empreender é bom? Por que você indicaria? Olha, empreender é bom porque, assim, além de você ter... Primeiro, você tem que fazer porque você gosta, né? Então, é bom porque você pode alcançar sonhos, objetivos, né? Você ter mais autonomia naquilo que você faz, você ter mais tempo, né, naquilo também.
E eu acho que o mais importante é você ter uma constância naquilo que você faz. Porque às vezes a pessoa tá no início e aí tá fazendo, parece que nada tá acontecendo, né? Mas continua. Continua que, tipo, de repente, de tudo aquilo que você tá achando que nada vai acontecer, tudo que você plantou, com o tempo, vai colher os frutos, né? Então, é ter a constância, sempre fazer com amor, tudo que você está fazendo, né? Com dedicação, com carinho, respeito sempre ao próximo. Inclusive, no atendimento, você ter reciprocidade, no que, dentro daquele atendimento, entregar mais do que o cliente espera. Tá sempre aí nas redes sociais, online, né? Porque às vezes no começo, igual tipo na minha área mesmo, é bem complicado, porque você tem que estar todo dia ali nos stores, falando. E muita gente, eu mesmo tinha muita vergonha, né? Igual pra mim aqui já questionei você várias vezes. Nossa, será que eu vou conseguir falar? Será que eu não vou, né? E não ter vergonha, porque eu falo, vergonha não paga boleto. Então, assim, é o seu trabalho, você tem que colocar as caras, tem medo, vai com medo mesmo, porque o medo trava, e tá sempre presente ali, fazendo o melhor, porque eu falo que, afinal, quem não é visto, não é lembrado. Exato, e daí, chegando na reta final aí, lembrando, frase bíblica, que entre o semear e o colher, tem o regar e o cuidar. Né? Então a gente não pode ser imediatista, não vai ser do dia para a noite. Não. E isso vai acontecer. Então, Kênia, agradecemos aí a sua participação, foi enriquecedor para a gente conversar contigo. Sempre um aprendizado, né? Luiz, agradeço mais um programa. A você que está aí assistindo a gente, segue aí a nossa página, segue o nosso canal. Se você tem aí uma história bacana para contar, né, Luiz? Se inscreve aqui e também manda uma mensagem pra gente, vem contar também a sua história e os seus perrengues aqui pra galera. Verdade. E assim chegamos ao final de mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica só do glamour depois que deu certo. Aqui a gente conta toda a trajetória. A gente se despede aqui. Valeu! Valeu!